Todos acharam? Isaías capítulo 6, versículo 1, a Bíblia vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, ou o meu lábio, e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Pode se assentar? Aleluia. Antes de entrar propriamente no texto, quero falar a respeito de algo que está na Bíblia e eu vou usar como base para esta pregação, para este sermão, que é o tempo. Na Bíblia vamos identificar 2 tempos que rege toda a história, ou todos os capítulos e versículos da Bíblia. O primeiro deles é o que chamamos na teologia de Cronos. É o tempo comum, que rege todas as coisas de um modo natural. A gente sabe que há um ciclo que foi determinado por Deus para as coisas acontecerem. E esse é o tempo Kairos. O Salmo de número 1, o salmista vai começar dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas ou na mesa dos escarnecedores. Mas antes, este homem tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Este homem que tem essa atitude é como a árvore plantada junto ao ribeiro, e no tempo certo dá seu fruto. Vocês conseguem entender que há um tempo para frutificar, há um tempo, no tempo certo ele vai frutificar. Esse é o Cronos de Deus. Eclesiastes, o homem mais sábio que pisou na terra depois de Jesus Cristo, Salomão, no seu capítulo 3, ele vai começar a definir de uma maneira linda e poética sobre este tempo. E ele vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E ele começa a discorrer dizendo que há um tempo para nascer, há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo para ajuntar, há um tempo para espalhar. E entendemos e vimos todo esse tempo, todos os dias, no nosso cotidiano, na nossa vida. Ele é real, podemos confirmar. A gente vê uma criança aqui na igreja, correndo, dando seus primeiros passos, daqui a pouco ela já está andando, daqui a pouco correndo, daqui a pouco já está no ministério de adolescente, já cresce, vai para os jovens. A gente vê esse tempo se cumprindo. Mas o que eu vim pregar aqui nessa noite é que Deus, por mais que estabeleceu este tempo na terra, Ele não está preso nele. Ele ainda é Senhor do tempo. Ele não é o Deus da eternidade, porque a eternidade é pequena para Ele, mas Ele é o Pai da eternidade. Ele está além da eternidade. Com essa visão e entendendo que por mais que Ele estabeleceu, e isso serve de regra,
para tudo que acontece no mundo. Há momentos específicos que Deus se revela o seu tempo específico. Vamos chamar de Kairos. Há um tempo de Deus que se manifesta e está acima do tempo natural. Há momentos que Deus precisa manifestar o seu tempo e Ele não está perguntando para Salomão como funciona, Ele não está perguntando para a salmista se é o tempo certo ou se não é. Quando Ele manifesta o seu tempo, nada e ninguém pode impedir. Com essa ideia cravada nos nossos corações, eu quero prosseguir para o texto que lemos. Aqui muitos, ou alguns, posso dizer a minoria, dos teólogos vão dizer que se estabelece o ministério do profeta Isaías nesse capítulo. Só que por alguns pontos de observação eu não consigo concordar. Eu posso concordar com eles que ali sim, verdadeiramente começa o ministério. Mas quando eu leio Isaías capítulo 1, versículo 1, eu entendo que a Bíblia vai dizer que ele já profetizava no reinado do rei Uzias. Você leu comigo. A Bíblia vai falar que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Se ele já profetizava no reinado do rei Uzias, é que ele já tinha o ministério que era exercido antes do capítulo 6. Vamos ver este mesmo profeta profetizando contra a idolatria, contra os pecados do povo. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Só que quando chega no capítulo 6, eu vejo um tempo especial de Deus se manifestando no ministério do profeta Isaías. Ele já profetizava, e por profetizar ele ouvia a voz de Deus. Ele não era um falso profeta, então ele precisava ter de Deus aquilo que ele iria profetizar. Mas no capítulo 6, há um divisor de águas no seu ministério. No capítulo 6, Deus não está no tempo natural, mas Deus estabelece o Kairos dele na vida de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Para contextualizar você, este rei, por nome Uzias, foi um dos maiores conquistadores que Israel já teve. Posso compará-lo ao rei Davi. Foi um rei que estabeleceu a paz, foi um rei que estabeleceu conquistas, foi um rei que estabeleceu a tranquilidade naquele reinado. Foi um rei que fortificou os muros da cidade para que não houvesse invasão. Esse era o rei Uzias. Imagina a tranquilidade e a segurança que aquele povo tinha nesse rei. Imagina a tranquilidade que o ano deles seria bom, porque esse rei estava governando. Imagina como estava tranquilo o coração daquele povo, sabendo que esse grande rei conquistador, esse grande rei que fortificou os muros, estava no comando. É como se um bom presidente governasse um país. O povo descansa. Só que Isaías começa dizendo que no ano em que morreu. Então esse rei que o povo confiava, esse rei que o povo admirava, esse rei que o povo entregava a sua confiança, se foi. E é tão interessante que o profeta faz questão, o escritor faz questão de colocar como primeiro, como primícia esse detalhe. Ele não vai dizer no ano que eu tive a visão, no ano que eu mudei de vida, no ano que o meu ministério fluiu, não. Ele dá esse detalhe, porque ele quer que a gente entenda o contexto que ele está escrevendo as outras coisas. Mas o mais interessante, e aqui eu já começo a ministrar e aplicar na sua vida, que enquanto o trono da terra estava vazio, e por estar vazio, se estabeleceu o caos, se estabeleceu a dúvida, se estabeleceu o medo. Quando o profeta tem a visão, ele vai dizer, eu vi, e ele estava num alto e sublime trono. Pelo glória a Deus do irmão, eu vou aplicar na sua vida. O trono da terra estava vazio, mas o do céu estava ocupado.
O trono da terra tinha dúvida, mas o do céu ele estava lá, governando todas as coisas. Ele está dizendo para Isaías: Isaías, Uzias morreu e você está com dúvida, mas ainda eu estou no comando. Eu não só comando Judá, mas eu comando todas as nações. Eu não só governo a terra, mas eu governo o céu, a terra e o que está debaixo da terra. Aleluia! 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 Com essa visão, o profeta passa a ter uma aceleração no seu ministério. E é sobre isso que eu quero falar com você. Alguns pontos, algumas verdades, algumas lições que podemos aprender com esses poucos versículos. Não existe aceleração longe de Deus. Me perdoe, eu peço desculpa por ser repetitivo, e todos que me antecederam citou este ponto. Mas eu não consigo ler este versículo e pular e fingir que eu não vi. Eu preciso te dizer que não existe aceleração longe de Deus. Foi perto de Deus, foi no templo em que ele teve essa visão e houve uma aceleração no seu ministério. Foi perto de Deus que ele teve a maior experiência da sua vida. Foi se aproximando de Deus que a sua vida foi mudada, que a vida da sua família foi transformada, e ele teve uma experiência nova com Deus. Eu queria poder chegar aqui e dizer que faríamos umas palavras mágicas, citaríamos alguns conselhos que vai mudar a sua vida, mas eu tenho que te dizer, 2026 vai e precisa ser o ano aonde nós nos aproximaremos mais de Deus. 2026 vai ser o ano que mais vamos nos derramar na presença de Deus, e desde o começo dessa campanha já podemos sentir que há uma atmosfera diferente no nosso meio. Ele tem se derramado sobre nós, e estamos dizendo: derrama mais, Espírito Santo, queremos mais, Espírito Santo. Não seremos a geração com pouca fome, não seremos a geração com pouca sede, mas nada nos saciaremos. Assim como Moisés disse, nós falaremos: faz mais, faz mais. Precisamos ver a tua glória, queremos ver a tua glória. É perto. O cenário não está pronto, o ciclo natural ainda não amadureceu, o tempo humano não consegue explicar o agir de Deus. Ali estava vivendo um cenário totalmente contraditório. Ali, aquele povo estava vivendo um cenário totalmente duvidoso, sem esperança. Mas a manifestação de Deus não necessita do cenário humano. Eu vou repetir: a manifestação de Deus não depende de um cenário humano. Talvez você chegou aqui nesta noite, no quarto dia da campanha, dizendo: Samuel, tudo que está sendo profetizado sobre a minha vida não faz sentido nenhum, porque eu ainda não vi mudança. Já estamos mais do dia 5 do ano, já vivemos mais de uma semana do ano novo, e nada muda na minha vida. Mas eu vim te dizer que o tempo de Deus não depende do cenário humano. Ele ainda está governando a sua casa, Ele ainda está governando o seu ministério, Ele ainda está governando a sua família, e o tempo certo manifestará a glória de Deus sobre a sua vida. Ele não depende de nós dizer: Senhor, é agora, parece que vai ser agora. Mas ao contrário disso, parece que Ele gosta do caos, parece que Ele gosta do impossível. Tem uma música que eu gosto muito, não é para o Ministério de Louvor eu cantar não, é só para citar: quando o que era difícil se torna impossível, o meu Deus começa a agir. É esse o cenário que se realizará na sua vida no ano de 2026. Samuel, é impossível aquela vida se converter do jeito que está. É impossível ter paz naquela casa, naquela família. É impossível as minhas finanças mudar. Eu quero te dizer que o meu Deus ama cenários impossíveis. Ele manifestará na sua vida. Quando chama ele para fazer uma cura, duas irmãs, vem, faz uma cura,
nosso amigo, seu amigo. Depois a gente faz aquele churrasco, aquela feijoada, comemora. Isso é o Deus que cura. Ele é o Deus que espera. E depois que morre, Ele espera mais 4 dias para mostrar que quando Ele quer glorificar o nome dEle, não existe cenário impossível. Ele está dizendo o que vai ser. Ah, meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui para profetizar sobre a sua vida. O milagre que Ele tem para realizar na sua vida em 2026 vai confundir economistas, vai confundir especialistas, vai confundir a medicina, vai confundir todos os profissionais. Ele está dizendo, não será mais um milagre qualquer, eu vou mudar a sua história para glorificar o meu nome através desse milagre. Não será qualquer milagre. Se prepare para o que Ele irá fazer na nossa vida no ano de 2026. E é interessante que, quando falamos de aceleração, não podemos deixar de falar de alinhamento. E o pastor Lucas falou brilhantemente sobre isso. Eu vou só dar uma pincelada para que vocês entendam, porque já foi ministrado nos nossos corações. A pior coisa para um carro desgovernado é continuar acelerando. Pior do que ficar parado é ir na direção errada. E eu repito para você entender. Pior do que ficar estagnado, que a gente tem tanto trauma, é acelerar na direção errada. A pior coisa para um avião é continuar prosseguindo quando a rota não é a certa. Para termos um ano de aceleração, precisamos de um alinhamento com Deus. Para termos um ano de bênçãos, de vitória e realizar aquilo que Ele quer para a nossa vida, precisamos primeiro ter uma aceleração no nosso alinhamento. A primeira coisa que o profeta diz quando chega diante de Deus, ele não dá glória a Deus, ele não dá aleluia, mas ele põe o rosto no chão e diz, ai de mim, que sou pecador. O difícil, eu vi essa frase e eu achei muito interessante, não é achar o erro, o difícil é achar erro em nós. Estou certo ou estou errado? Meu irmão, eu nunca vi raça para achar defeito nos outros tão rápido como ser humano. A Bíblia vai dizer que nós conseguimos identificar um cisco no olho do nosso irmão, mas não conseguimos identificar uma trave no nosso. O problema não é achar erro, o problema é achar erro em nós. E esse era o cenário que o profeta estava vivendo. Eu quero só rapidamente te lembrar quem era Isaías. Isaías tinha sangue real, era parente de rei, provavelmente primo. A mulher de Isaías era conhecida como profetisa, então provavelmente ela profetizava. Os filhos de Isaías tinham nome profético, que Deus deu para falar com o povo. Olha que família linda, estruturada, abençoada. Este homem não conseguia pregar nada mais do que, ai de vós. Porque quando ele olhava para ele, ele via uma coisa perfeita, uma coisa alinhada. Eu estou servindo a Deus, eu estou no caminho do Senhor, eu venho em todas as escalas, eu venho em todos os cultos, eu faço tudo que o pastor me pede, eu estou bem. Aí quando eu olho para a pessoa na calçada, quando eu olho para a pessoa debaixo do viaduto, quando eu olho para a pessoa aprisionada no pecado, a única coisa que eu consigo dizer é, ai de vós, ai de vocês. Mas eu vim dizer que nesta noite, a presença de Deus vai ser tão real na nossa vida, que os nossos defeitos começará a aparecer para que Ele possa nos purificar. As falhas que estão em nós começará a aparecer para que possamos ter um ano de 2026 em santidade, em mudança de vida, em alinhamento com a palavra de Deus. Ai de vós. Precisamos desse alinhamento em nossas vidas. E teremos uma aceleração de santidade em nossas vidas. Não será só uma aceleração material, mas se prepare para uma aceleração espiritual que Deus tem reservado para você.
Se prepare para novas experiências com o Espírito Santo que você nunca teve. É isso que Ele tem para nós em 2026. Se o Ricardo pregou na terça-feira que o Espírito Santo é o agente da aceleração, eu quero te dizer, meu irmão, você será cheio do Espírito Santo em 2026. Não se assuste quando na sua casa lavando a louça, você ser tomado pelo Espírito Santo e ver com o rosto em pó. Não se assuste quando o Espírito Santo te tomar no meio da rua para falar uma palavra para alguém e essa pessoa se render para o Evangelho. Não se assuste quando no trânsito, no meio do carro, você ser tomado por novas línguas. O Espírito Santo de Deus tem coisas novas para realizar no ano de 2026. Não será mais um ano. Não será mais um ano. O Kairós de Deus se manifestou na vida deste profeta. E é interessante que para uma aceleração é preciso um propósito. Para toda aceleração que Deus tem, é necessário um propósito. Eu quero te dizer uma frase que falou no meu coração. O tempo pode demorar, mas o de repente de Deus chega em nossas vidas. O tempo pode demorar, mas o de repente sempre chega em nossas vidas. José viveu de quando foi vendido pelos seus irmãos até a prisão um longo tempo, mas teve um dia que ele dormiu prisioneiro e acordou governador. O povo estava escravizado 400 anos no Egito, mas teve um dia que eles dormiram escravos e acordaram livres. O tempo pode até demorar, mas o de repente de Deus chega na nossa vida. Eu não sei se você prestou atenção neste ano que estamos vivendo. Você não vai começar a viver aceleração, você já está no ano da aceleração de Deus na sua vida. Pode ter demorado até aqui, você não tem entendido, mas o de repente de Deus chegou na nossa vida e viveremos o melhor ano da nossa história, porque Ele manifestará o seu tempo em nossas vidas. Eu não sei quantos anos o profeta Isaías profetizou até o capítulo 6. Mas o que eu sei é, depois do capítulo 6, nunca mais a sua história foi a mesma. Nunca mais ele foi o mesmo. E se precisa de um propósito, o propósito dessa época que ele está vivendo, é porque Deus precisava de um profeta agora. Deus precisava de alguém profetizando ali. O rei Uzias tinha morrido. O povo estava desesperado e ele precisava de um profeta com autoridade, com intrepidez naquele momento. Toda aceleração é para um propósito. O que eu quero que você entenda é, Ele não vai acelerar estes 5 anos que estamos profetizando para você chegar lá na frente e estagnar. Ele não vai acelerar para daqui 5 anos você falar, agora eu posso descansar. Tem um propósito maior nessa aceleração que Ele tem para as nossas vidas. Tem um propósito maior que Ele quer fazer e realizar na sua vida. Ele não vai esperar o Kairós se manifestar porque não dá tempo. Ele não vai esperar o Kairós porque vai demorar muito. Talvez você ficaria pronto daqui 5 anos. Mas o que Ele está te dizendo nesta noite é, eu quero te usar hoje. O tempo é agora. Chegou o momento. No nome de Jesus. Aquele curso que você sabe que precisa fazer, você vai fazer no ano de 2026, no nome de Jesus. Aquele perdão que você sabe que precisa liberar, você vai liberar, no nome de Jesus. Aquela situação que você sabe que precisa fazer, você irá fazer, porque viveremos a aceleração de Deus, não de qualquer maneira, mas alinhado com a sua vontade. Há um propósito. Ele está dizendo, eu preciso da minha igreja agora, eu preciso que o povo se levante hoje. Terá uma aceleração sim, mas terá uma aceleração de santidade, terá uma aceleração de proximidade, terá uma aceleração de busca intensiva na presença de Deus. O propósito daquela época era esse, e Ele tem um propósito na sua vida. Não há, quando o cenário humano
entra em colapso, ele manifesta o seu poder. Na terra, um trono vazio. No céu, ele governando todas as coisas. Nada foge do controle dele. Para termos uma aceleração, não pode ser de qualquer maneira, para fazer qualquer coisa. Esse é um ponto teológico decisivo na vida de quem espera uma aceleração do céu. Israel tinha uma necessidade de libertação. Deus levanta Moisés. Jerusalém em ruínas, precisava de alguém para reconstruir. Deus levanta Neemias. Uma multidão faminta, precisando de pão e peixe. Não dava tempo de fazer o pedido na padaria. Não dava tempo de acordar o padeiro para ele fazer pão. É o cenário impossível que ele manifesta o seu tempo. Eu quero que você entenda que não será por qualquer motivo, não será para darmos a volta ao mundo, mas será para o reino dele se manifestar no nosso tempo. O que ele quer acelerar a Igreja Batista Missionária Deus Provedor é para que ela possa tocar todos os âmbitos dessa sociedade. O que ele está dizendo é: eu preciso de uma igreja agora, eu não preciso daqui 5 anos. Eu vou acelerar esta igreja, porque eu preciso que esta geração seja tocada pelo poder do Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para você: será através da sua vida. Busque intensamente o Senhor este ano, se derrame intensamente na presença dEle. Ele tem coisas novas para se revelar a você. O âmbito social, o âmbito financeiro será tocado nesta cidade e veremos uma transformação. A aceleração acontece quando esperar mais significa perder o que Deus quer salvar. Você foi levantado para um propósito nesta terra. Você foi levantado como uma vocação nessa terra. Você pode ver pessoas lá fora vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas eu vim te dizer nessa noite: Deus tem uma vocação te esperando. Talvez você possa dizer: Samuel, mas eu quero ser mais um jovem, eu quero ser mais um adolescente, fazendo nada, ficando o dia inteiro sem fazer nada. Mas você é especial, Ele tem um chamado específico na sua vida. E Ele vai fazer o que for necessário para que você esteja pronto para viver o extraordinário, o sobrenatural dEle neste ano. Eu quero te convidar, neste momento, a ficar de pé. O tempo já foi. As coisas que estamos orando e necessitando, precisamos entender que Deus não é pego de surpresa. E Ele não vai dizer: nossa, meu filho pediu isso, eu preciso preparar. Nossa, minha filha, olha a necessidade que surgiu na vida dela, deixa eu me apressar para enviar o anjo. Mas todas as necessidades que tivemos e todas as necessidades que vamos ter em 2026, Ele já sabe. Quando a Bíblia vai dizer que Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse, é porque para Ele já existe. Ele não está vendo o futuro, Ele está no futuro. Eu quero te dizer: acalma o seu coração. Eu não sei como foi essa primeira semana do ano de 2026, mas já está pronto aquilo que você precisa, apenas não se manifestou na nossa realidade. Ele já sabe aquilo que você anseia, que você deseja, como está queimando o seu coração por aquilo. E Ele já está esperando o momento certo para te entregar.
primeira coisa, e que muda a história do profeta, é que quando ele reconhece o seu pecado, um anjo pega a tenaz e toca a sua boca e o purifica. 2026 será o ano que veremos a Deus. Será o ano que teremos mais experiências com Deus. As experiências que Isaías teve no passado não serviam para o futuro. Então Deus dá essa visão para ele para dizer: a partir de hoje começa um novo chamado na sua vida. A partir de hoje é um divisor de águas na sua história. Eu quero te dizer, Deus não colocou à toa esse tema no coração do pastor. 2026 não será mais um ano, não será promessas vazias como foi no passado. Será um divisor de águas na sua vida. Hoje Ele toca seus lábios e te purifica daquilo que precisa. Ele não usa pessoas de qualquer maneira. E quando aproximamos dele, ele é tão santo, ele é tão claro, há tanta luz nele, que todos os defeitos ficam à mostra, fica aparente. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, estávamos perdidos. Quando nos aproximamos dele, somos purificados. Tem uma historinha e eu vou contar bem rápida. Martinho Lutero teve uma visão de que ele estava dentro de uma sala de aula. E não tem crianças aqui, eu acho que não vai dormir à noite, eu posso falar. O diabo entra nessa sala, e nessa sala tem um quadro, e o diabo começa a escrever todos os pecados de Martinho Lutero, todos. Mentira, roubo, luxúria, todos. E Martinho Lutero só observando ele escrever. Quando ele acabou, ele começa a sair da sala. Martinho Lutero se levanta e diz: volta. Fica um espaço lá. Você escreveu na lousa inteira, mas tem um espaço naquela lousa ainda. E lá você vai escrever o seguinte: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia! 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 Eu não sei a iniquidade que te atrapalhou até aqui, mas eu quero te dizer hoje, o Espírito Santo de Deus, se o profeta Isaías foi uma tenaz do altar, sobre nossas vidas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Toda acusação sobre a sua vida cai por terra hoje, em nome de Jesus. Nada vai te impedir de viver a aceleração que Ele já preparou para a sua vida. Aleluia! Aleluia, aleluia. Quando o profeta é purificado, ele faz aquilo que ele nunca tinha feito, porque já não eram as forças dele, mas é o Espírito Santo na vida dele. Ele prega, ele declara: Samuel, mas o pessoal não ouviu. Samuel, mas o pessoal não atendeu. Mas o propósito que Deus estabeleceu sobre a vida dele foi cumprido. Não fique olhando para resultados. Não fique olhando para vidas, quantas vidas foram, quantas vidas aceitaram. O seu dever é pregar. O seu dever é proclamar. Deus abençoará as suas finanças. Não porque Ele quer que você olhe para as pessoas e digam: eu sou melhor. Mas Ele abençoará as suas finanças no ano de 2026. Porque através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Eu quero te dizer, se prepare para trabalhar. A aceleração não te isentará do trabalho, mas você trabalhará como nunca, mas verá o resultado que você nunca viu. Isaac não deixou de cavar poço, mas todos os poços que ele cavava dava água. Se prepare para ter resultados que você nunca sonhou em ter na sua vida. Se prepare para as portas que você nunca imaginou se abrir. Contratos que você nunca imaginou assinar. Ele acelerará a sua vida. A aceleração começou, meu irmão. A aceleração começou, minha irmã. Pastor, 5 minutos. Eu quero fazer diferente, eu não quero te chamar aqui na frente. Profeta não profetiza para si. Você nunca vai ver um profeta dizendo: eu vou profetizar para mim porque eu estou precisando. Mas o profeta é isso, é em meio às dor, profetizar sobre outra pessoa. Eu quero que de 2 em 2, no nome de Jesus, de 2 em 2,
Você vai esquecer tudo aquilo que você precisa. Você vai esquecer todas as suas necessidades neste momento. E você vai ser instrumento de Deus na vida da pessoa que está ao seu lado. Se o Espírito Santo te direcionar e não for a pessoa que está do seu lado, sai agora, no nome de Jesus, e vai até essa pessoa. Mas seremos profeta. Seremos profeta. O ruim é que falamos muito e fazemos pouco. Vamos ser profeta. Vamos declarar que o ano da aceleração será real e palpável na nossa vida, sobre esta pessoa, de 2 em 2, em nome de Jesus. Se alguém ficar sozinho, os cooperadores vão até essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O ministério de louvor vai adorar, e ninguém vai escutar o que você está falando. Declare bênção sobre essa vida, declare unção sobre esta vida. A aceleração já começou. Ele manifestará a sua glória sobre nós. Estou preparando um caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuindo, o que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália.